Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão da 10ª turma. Cumprimento a todos, meus colegas magistrados, digna representante do Ministério Público, senhores servidores, senhor secretário, ilustres advogados aqui presentes, esperando que tenhamos todos uma sessão produtiva e leve. Como sempre, no início da sessão, eu gosto de fazer alguns registros. E na semana passada, 2 desembargadores muito queridos nossos fizeram aniversário. O nosso decano, desembargador Márcio Ribeiro do Vale, no feriado do dia 15, e o nosso colega Luiz Felipe Lopes Bolzon, que no dia 20 também fez aniversário. Eu desejo a ambos uma vida longa, com muito discernimento e autonomia para poder gozar as delícias desta vida. Mas ao lado desses registros felizes, eu também gostaria de registrar com pesar o falecimento da mãe do nosso querido desembargador Luiz Ronan Neves Cury, a senhora Maria Efigênia Neves Cury, e transmitir à família enlutada os nossos sentimentos. Põe no papel. Excelência, Pois não. gostaria de me unir às manifestações. Primeiro, desejar bom retorno, boas-vindas a Vossa Excelência, e me unir às manifestações, tanto aos cumprimentos dos aniversariantes, como também o voto de pesar. Doutor Luiz, Nós também aderimos aos votos, na pessoa do presidente, dos advogados aqui presentes. muito obrigada. Então, com a adesão também dos senhores advogados, através da AB e AMAT e dos magistrados aqui presentes. Muito bem, então passo a pauta, e o primeiro item da pauta é a sujeição da ata da sessão anterior à aprovação. Mas eu não registrei o bem-vindo a Vossa Excelência e doutora Rosemary, que eu estava até emocionado com a ausência suas. A doutora Rosemary estava toda hoje também. Então, eu agradeço. Nós agradecemos também as nossas boas-vindas. E damos por aprovada a ata, já que não houve nenhuma insurgência, né? Tirando de pauta tudo do acordo. Tá. Bom, estamos comunicando também a retirada de pauta do processo 966-05-2014, Comax Consultora Limitada e Jorge Batista de Oliveira, uma vez que houve acordo. Estamos retirando de pauta para que seja enviado os autos ao primeiro grau para avaliação do acordo. E agora, com a palavra, o senhor secretário para o pregão dos processos da nossa pauta de hoje, sentação oral. Rosilene, eu só não estou podendo entender, para me ligar depois. Bom dia. Iniciamos pelo processo número 1 da pauta, o RO 74-2014-136. Depois, por favor. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e revisão do excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salino de Moura Essa, recorrentes Sagrada Família Ônibus S.A. e Paulo Nonico Carneiro, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Paulo de Tássia Ribeiro Bueno, pela Sagrada Família recorrente. Bom dia, doutor Paulo. Eu não participo da votação desse processo, porque o doutor Vitor, que me substituiu, não revisou. Então, eu passo a presidência à doutora Lucilde, que é a relatora. Eu conheço dos recursos interpostos e, no mérito, dou provimento ao recurso da reclamada para declarar prescrito o pedido de integração do Vale Alimentação no período de 13/2/2004 a 31/2/2008 e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000. Ao apelo do reclamante, dou provimento parcial para deferir a integração do Vale Alimentação por todo o período laboral, observado o marco prescricional declarado na sentença, que é 24/1/2009, ficando mantidos os reflexos deferidos em primeiro grau, bem como a forma de apuração dos valores deferidos. Deferir o pagamento de uma multa convencional por infração descumprida
equivalente, cada uma, a 1/30 do salário mensal à época das respectivas datas vagas, conforme se apurá em liquidação. Determinar que no cômputo das horas extras decorrentes do intervalo interjornada sejam consideradas as dobras efetuadas pelo autor. Acresço a condenação, valor de 3.000, com custo de 60 pela reclamada. Com a palavra, doutor. Bom dia, senhor presidente, demais componentes da turma, representante do Ministério Público. Insistir, em primeiro lugar, a questão dos danos morais, a questão dos banheiros, a empresa de ônibus, mas a prova data vênia foi muito simples e falou que os banheiros eram sujos. Essa questão de banheiro sujo, data vênia, é totalmente subjetiva. Para se conferir isso mesmo, teria que ter feito uma prova pericial, prova testemunhal, ainda mais os empregados. Todo mundo sabe que hoje todo mundo entra com essas ações. Então, o depoimento dessas testemunhas, que hoje são testemunhas, amanhã são autores, data vênia, não se prestam a isso. Ainda mais um valor, ainda que tenha sido baixado de 5 para 3.000, ainda é muito elevado. Então, assim, na pior das hipóteses, esse valor teria que ser no máximo de uns R$1.000, porque isso aí está gerando realmente um enriquecimento, está virando uma forma de enriquecimento mesmo, de todos os empregados já vêm sempre com essa ladainha. Em relação ainda ao recurso da empresa, a questão dos minutos antes. É aquele velho caso também, motorista que simplesmente faz um checklist em volta do ônibus. Data vênia, o período que foi deferido é exagerado. Esses checklists não duram mais do que 5 minutos, ainda que tenha dado só 10 a 15, mas mesmo assim é exagerado. Já foi falado aqui, um ônibus tem no máximo 15 metros, você dá uma volta no ônibus, isso não demora mais do que 1 minuto, isso andando devagar. Eu conferindo, ligando o carro e tal, essas coisas são muito... Agora, o mais absurdo dessa questão foi alegar que existem 2 repousos por mês sem anotação. Realmente, não se nega que a prova tenha sido nesse sentido, mas, quer dizer, uma das testemunhas tem falado isso, mas data vênia admitir que durante todo mês você teria 2 repousos trabalhados sem anotação também, realmente difícil de acreditar. Então, realmente, a nossa sustentação seria nesse sentido, enfatizando esses pontos, a respeito do dano moral, a respeito desses minutos antes e desse repouso. Obrigado. A gente tem que ir nesses casos mesmo pela prova testemunhal, porque se a gente, a cada pedido desse de indenização por danos morais, por exemplo, mandar fazer uma perícia no local, fica muito mais caro, né? Você vê que eu reduzi o valor. Foi ter feito uma ação civil pública do Ministério do Trabalho e a empresa foi absolvida. O valor e eu estou mantendo meu voto e pergunto se há divergência. Eu estou de acordo, senhora presidente. Terceiro votante? Doutora Lucilde, eu queria fazer uma consideração aqui, que Vossa Excelência no voto diz que R$3.000, na verdade, normalmente as minhas propostas de valor de dano moral costumam ser objeto de divergência porque são altas. E como Vossa Excelência faz menção aqui que guarda consonância com os valores arbitrados em casos similares, eu me recordo de 3.000 ser usado quando não tem banheiro. Eu fico imaginando essa situação do banheiro que é usado pelos próprios empregados, quer dizer, eles também têm uma responsabilidade na manutenção da limpeza desses banheiros. Eu acho que a empresa pode sim, deve ser apenada, mas eu queria ver se nós conseguimos reduzir um pouco mais. É uma proposta que eu faria a Vossa Excelência, se a senhora acha realmente que vale a pena manter os 3.000, a minha proposta seria entre 1.000 ou 2.000, mas 1.000, porque eu acho que esse valor de 3.000 ainda continua alto e acho que estimula esse demandismo. Eu acho que o deferimento da indenização pode estimular, porque são homens que usam o banheiro e eles podem até sujar o banheiro de propósito para depois pedir indenização, isso pode acontecer. Mas então, eu penso que
seria o caso até da gente não deferir mais essas indenizações. Pois é. A gente fixar R$1.000. Pois é, olha, eu sinceramente acho que nós temos que rever essa posição. Aí tem a doutora Thaís, doutor, né, não sei se cabe uma abertura desse tipo de debate entre nós, porque eu não estou realmente propensa a ficar deferindo quando eles próprios fazem uso. Havia ali a informação no depoimento de que seria necessário revezamento para higienização. Eles provocam, eles são causadores daquela situação. Eu não vou acabar essas ações nunca. Talvez essa falta de limpeza pudesse gerar alguma medida na área da insalubridade, mas no dano moral, eu já estou achando que nós estamos indo além então da conta da tutela. Poderia excluir Estou revendo o dano muito moral? alguns Vamos excluir? Eu concordo com a exclusão. Então, eu também concordo de excluir, doutor Vitor Salino. Sem oposição. Então vamos excluir, aí na conclusão vamos dar provimento ao recurso. Ele está falando. Ampliar o provimento do recurso da reclamada para excluir a indenização por danos morais. Obrigada, doutora, pela atenção aí comigo. E eu acho que a gente realmente tem que rever o A gente se decide por unanimidade. Obrigada. Ok, obrigado, bom dia. Bom dia. Next one. Seguinte ao 49 da pauta, o agravo de petição 1672 de 2013, a relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Vitor Salino de Moura Essa e a revisão da excelentíssima juíza doutora Ana Maria Espí Cavalcante. 49 da pauta. Agravante, Indústria Santa Clara S.A. Agravados, Ricardo Augusto Neves Couto e AAS Manutenção e Gerenciamento de Aeronave Limitada. Escrito para sustentação oral, doutor Aloysio Pelúcio Almeida Vieira de Melo, pela Indústria Santa Clara. Agravante. Eu vou passar a palavra ao doutor Vitor para a leitura da conclusão do voto. Indiretamente por conclusão, senhora presidente, nós estamos conhecendo o agravo de petição interposto e negando-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Obrigado, senhora presidente, senhor relator, demais desembargadores, companheiros dessa grande turma. Aqui a discussão é em cima de incidência de uma cláusula penal sobre um acordo que foi celebrado em primeira instância. Eu começo aqui a falar, peço o Vênia aqui a ler uma ementa, para ler uma ementa da sexta turma, um recente julgado que eu acho que se encaixa à espécie, como forma de tentar nortear a Vossa Excelência, quem sabe até convencê-lo do contrário do voto, data Vênia. É o acórdão do AP 2677-2013-002. A emenda diz o seguinte: acordo judicial. O acordo judicial, tal como a sentença transitada em julgado, ambos com força de coisa julgada, não pode ser interpretado de molde a ferir a lógica, a razoabilidade e a boa-fé, princípios caros à justiça. Fecha aspas. Digo isso porque é exatamente o caso que nós estamos discutindo. Foi celebrado um acordo em 9 parcelas de 10 mil. Até eu estou me confundindo aqui, porque, na verdade, foram 9 parcelas de 10 mil reais, e, por equívoco, o preposto, na hora de fazer o depósito, ele pensou que fossem 10 parcelas de 9 mil, sendo que eram 9 de 10. Então, a primeira parcela que ele depositou faltando R$1.000. Só que ele depositou 2 ou 3 dias antes do vencimento. E quando ele tomou, tão logo ele tomou conhecimento do equívoco, já no vencimento da segunda parcela, também antes do seu prazo para vencer, ele já depositou a diferença dos R$1.000. E aí, a partir de então, ele passou a depositar corretamente. E o acordo foi cumprido 100%. Então eu digo isso pelo seguinte: realmente houve esse equívoco. Esse equívoco gerou uma diferença, um pagamento menor, de apenas R$1.000. Por que eu citei essa ementa? Porque ela diz realmente que a coisa julgada deve ser interpretada de molde a não ferir a lógica, a razoabilidade e a boa-fé. E aí, eu lembro a Vossas Excelências do artigo 413 do Código Civil, que diz o seguinte: a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte. Nesse caso aqui, ela foi cumprida integralmente, o acordo foi cumprido integralmente.
O que houve mesmo foi o equívoco dos R$ 1.000 apenas, mas que depois foi efetivamente quitado. Então o acordo foi cumprido. E voltando ao artigo, ele diz que deve ser reduzido equitativamente quando a obrigação tiver cumprida em parte, o acordo foi cumprido integralmente, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Nós estamos falando aqui de um acordo de R$ 90 mil e uma penalidade de 50%, vai superar mais de R$ 30 mil por causa de um atraso de R$ 1.000. Então eu volto a pedir a Vossas Excelências que se aplique o princípio da razoabilidade e da boa-fé, porque a empresa cumpriu. A causa penal, ela talvez se justificaria se a empresa oferecesse algum entrave ou alguma situação de que ela não realmente demonstrasse que ela não queria cumprir. Mas, pelo contrário, ela mostrou a boa-fé. Todas as parcelas que ela pagou no acordo foram anteriores ao prazo do vencimento. Então, será que, é a questão do justo, será que seria justo, razoável, convalidar direito ao reclamante a mais de R$ 30 mil por causa de um atraso de R$ 1.000, principalmente porque a empresa pagou antes do prazo? É questão de se interpretar, mesmo com base no artigo do Código Civil. E lembra ainda a lei de introdução, o artigo 5º, que diz o seguinte: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, diante disso, Excelência, para evitar o enriquecimento sem causa, para privilegiar a boa-fé da empresa, que não se furtou em cumprir o acordo, pagou todas as parcelas antes mesmo do prazo, há 3 ou 4, 5 dias antes do vencimento de todos os prazos, é que aqui da tribuna, pelo agravo de petição interposto, que se roga que seja dado provimento ao recurso, para que seja reduzido, talvez. A empresa já até pagou, ela entendeu que ela deveria 50% sobre os R$ 1.000 que ela pagou em atraso. Então ela depositou os R$ 500. Mas que seja reduzido, se Vossa Excelência entender que os R$ 500 não são suficientes, mas que seja reduzida essa penalidade, porque ela entende realmente que é excessivo e que não se amolda ao artigo 413 do Código Civil. Diante disso, pede-se provimento, da taverna do voto de Vossa Excelência, pede-se provimento para provimento ao recurso. Obrigado. Parcial. Doutor Vitor? É isso, né, presidente? São as questões que têm se repetido. Pode-se entender até que não houve má fé e sim um engano. Mas é um engano com resultado palpável, né? Só quando ele estava se programando para a segunda parcela é que ele detectou o equívoco. Então levou quase um mês para haver esse complemento. O fato a multa é um caso de acordo. A multa poderia ter sido estipulada em outros patamares. A parte elegeu, a parte fez a sua opção pela multa ajustada. Está sendo simplesmente executada. Lamentavelmente, há o equívoco, né? Então, a penalidade pela própria parte não foi fixada judicialmente, poderia ser em outro valor. Recomendo que seja revista a posição numa próxima negociação. Eu mantenho o voto. Doutora Ana Espi? Estou de acordo. Doutor Paulo? De acordo. Então, assim fica decidido a unanimidade. Obrigado, bom dia, bom trabalho. O seguinte é o 2 da pauta, RO 387/2015. A relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e a revisão do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moura Essa. 2 da pauta. Recorrentes: Município de Belo Horizonte, Associação Municipal de Assistência Social AMAS e Miriam Valéria da Silva, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutora Núbia Helena de Souza Carvalho, pela AMAS. Recorrente. E a doutora passa a presidência para a doutora Lucilde. Conheço dos recursos interpostos e no mérito dou parcial provimento ao recurso da primeira reclamada para reduzir o valor da indenização fixado para os danos morais e materiais de 30 mil para 10 mil cada. Nego provimento aos recursos da reclamante do segundo reclamado. Reduz o valor da condenação para 20 mil reais com custos do imposto de 400 reais pela primeira ré. A primeira reclamada poderá pleitear a devolução das custas nos termos da Instrução Normativa 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional e determina a expedição de ofício com cópia de decisão à Procuradoria Federal de Minas Gerais. Esse é o meu voto com a palavra, doutor.
dia, excelentíssimo senhor presidente e os demais presentes. Em controvérsia nos autos, né, a questão do acidente de trabalho, a gente pleiteia a não condenação, né, a reforma da sentença, tendo em vista que o perito ou a perita, ela não constatou de fato, né, que a recorrida estaria apta ou não ao trabalho, né? Então, tendo em vista que o laudo pericial não atestou que ela estaria inapta para as atividades, a gente requer a reforma da sentença para excluir a condenação. E caso assim não seja, né, que seja mantida a proposta da relatora. É o que você requer. Eu mantenho o meu voto e indago se há divergência. De acordo. Não havendo divergência, eu declaro julgado por unanimidade. Obrigada, bom dia. Bom dia. O seguinte é o 15 da pauta. Agravo de petição 2050-2014. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Revisão da excelentíssima desembargadora, doutora Rosemary de Oliveira Pires. Agravante Mairnin Vaz da Silva, agravado Banco Safra S.A. Escrito para sustentação oral, doutor Karen Ribeiro, pelo Banco Safra. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu vou fazer a leitura da conclusão do voto. Eu estou dando provimento ao agravo para determinar a incidência da multa moratória de 50% sobre o valor total do acordo a ser paga pelo agravado. A senhora tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente, desembargadora, demais presentes, bom dia. Excelência, nossa contraminuta, né, abordou os tópicos, a questão da multa que houve. Não é razoável a aplicação de multa de 50% sobre o acordo, tendo em vista a questão de ter um atraso de menos de 24 horas, por um erro no sistema, que foi algo imprevisível, tendo em vista que a parcela estava agendada para pagamento no dia 29 de fevereiro, uma data de ano bissexto, e que gerou esse problema no sistema. Como se verifica nos autos, o pagamento foi feito com menos de 24 horas de atraso e foi feito integralmente, cumprido integralmente pelo banco. Não houve nenhum tipo de prejuízo para o reclamante, até mesmo porque se ele tivesse recebido de uma outra forma, se não um depósito em conta, o mesmo teria tido mesmo essa diferença, até mesmo maior de prazo para receber. Então, foi horas de atraso que com certeza não gerou um prejuízo real para ele, que justificaria essa aplicação dessa multa de 50% sobre o valor total do acordo. E até mesmo pelo princípio da razoabilidade, né, nós levantamos essa questão, e se não for mesmo um entendimento nesse sentido, que se aplicasse de forma proporcional ao prejuízo realmente havido, porque menos de 24 horas de atraso não gerou um prejuízo real para ele. Até mesmo porque se o pagamento tivesse ocorrido numa sexta-feira, após o horário bancário, ou em algum dia próximo a feriado ou finais de semana, o mesmo receberia somente depois. O dinheiro cairia na conta dele somente depois, por causa dessa transação bancária. E até mesmo por causa desse sistema, dessa falha no sistema, que foi prontamente corrigida e prontamente suprida essa falha que houve. Portanto, pedimos que seja negado o provimento ao agravo de petição do reclamante, para não ser aplicada a multa pelo princípio da razoabilidade e pela ausência de prejuízo da parte. Obrigada. Bem, doutora, a questão aqui é muito semelhante à julgada pelo doutor Vitor. O problema é que as consequências do inadimplemento ou do atraso de um dia, 2 ou 3 ou 4, já eram previstas quanto à celebração do acordo. Saberia que qualquer atraso geraria multa. O que é que eu costumava fazer quando era juíza de primeiro grau? Às vezes a gente estipulava multa por dia de atraso até um determinado montante. Depois essa cláusula, não sei por que, desapareceu dos acordos, porque aí já perderia razoável, já estaria razoável, mas se as pessoas já fazem a cláusula nesses termos
E se é absolutamente previsível essa consequência, a meu ver, não cabe aqui um juiz de equidade. Porque isso já era do conhecimento das partes. Então, por isso, eu estou reformando a decisão para mandar incidir a multa. Como vota a minha revisora? Pois então, eu tinha já lido seu voto, examinado a questão, visto as colocações da juíza de origem, porque quem está se insurgindo é o reclamante, a proposta pedida em tribuna foi exatamente nos termos colocados pela juíza de primeiro grau. Doutora Thaisa, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência por um motivo. Realmente, nós sabemos da legislação que prevê que o acordo tem que ser cumprido a tempo e modo. E não me importa 1 dia, 2 dias, se isso trouxer o prejuízo, esta é a suposição da lei, ou seja, não cumprida a tempo e modo, há um prejuízo presumido, já posto no acordo. O fato é que nesse processo, então eu sempre aplico a multa, o fato é que nesse processo o próprio reclamante aceitou que poderia receber em dinheiro ou em cheque e que o período de compensação não seria considerado como em atraso. Portanto, dizer que, tendo sido pago em dinheiro antes do prazo de compensação ter sido encerrado, ele sofreu prejuízo, eu não consigo ver aonde o prejuízo dele. Ele, se fosse pago em cheque, ele continuaria recebendo um dia até depois. Então, eu não vejo prejuízo. Eu acho que aqui, mais uma vez, me lembrei do processo agora que eu julguei sobre dano moral, mais uma vez, um aproveitamento de um excesso de formalismo com um prejuízo não verificado e que vai contra a vontade das partes, contra o texto da lei civil, de que se de alguma forma a obrigação for cumprida, alcançar o seu fim, ela está saldada. Então, nessa estrita hipótese em que, convertendo em cheque, foi pago em dinheiro, de modo a não ultrapassar o período previsto para a compensação do cheque, que o autor já sabia mesmo que teria possibilidade de não disponibilizar o dinheiro. Nessa estrita hipótese, eu vou, com todo o respeito, Vossa Excelência, eu vou lançar a minha divergência. Doutor Paulo, eu já tinha lançado a divergência. Já tinha lançado a divergência e eu analiso caso a caso. Eu acho que sim, o acordo é aquele princípio lá do pacta sunt servanda, tudo bem. Mas eu me perguntei aqui nesse caso, vamos supor que ele deposite em cheque na instituição bancária, no mesmo dia lá, via online. E o valor aqui não é pequeno, são R$153 mil. Obviamente não teria prejuízo nenhum para o reclamante. Pelo contrário, eu acho que ele não teve prejuízo e foi beneficiado pelo cumprimento do acordo. Então, com a devida vênia, eu também mantenho a decisão da primeira, da ilustre juíza. Então, a doutora Rose fica como redatora do acordo. Pois não. Assim se proclama por maioria. Obrigada, bom dia. Bom dia. Próximo. Agora o PJS ou tem mais algum ofício? Não, ainda temos, doutor, mais 2 discussões. É o 15. A primeira das últimas 2 é o 27 da pauta, inscrito na data de hoje para assistir, doutor Antônio Geraldo Lara, pelo primeiro agravado. 7 da pauta. Só para assistir? Só para assistir, doutora. Então, a relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosemary de Oliveira Pires, e revisão do excelentíssimo juiz, doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. É o 27 da pauta. Agravante, União Federal e INSS. Agravados, Rogério de Souza e Edifica Prestação de Serviços Limitada. Doutora Rosemary. Pois não. Conheço do recurso, no mérito nego-lhe provimento. A divergência? Não. Unanimidade. Unanimidade. Último na pauta de hoje. Vamos votar nós dois? O doutor João Luiz da Moeda Velar, escrito no processo número 6 da pauta. O 6 da pauta é o recurso ordinário 2125 de 2012,
cuja relatoria é da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e revisão do excelentíssimo juiz doutor Vitor Salino de Moura Essa, recorrentes Francisco Raimundo de Almeida e Antônio Claret de Melo, recorridos os mesmos e Cooperativa Agropecuária de Jacutinga Limitada e José Cláudio Leite de Souza. Escrito para sustentação oral, doutor João Luiz de Amoedo Avelar, pela parte Antônio Claret de Melo, recorrente. Eu passo a presidência à doutora Lucilde, já que eu não participo do julgamento desse processo. Eu conheço dos recursos, rejeito as preliminares, nego-lhes provimento. Vai fazer uso da palavra, doutor? Por favor. Tem a palavra, doutor. Inicialmente, bom dia, senhora desembargadora presidente, demais integrantes da Secretaria de Turno, senhora procuradora, seu secretário. É um processo que veio para nós agora, em segundo grau, não foi conduzido por nós em primeira instância. Há aqui um pedido que nós entendemos de danos morais, indenização por danos morais e materiais, que nós entendemos que a Secretaria de Turma talvez pudesse refletir melhor e prover esse recurso nesse aspecto. Porque houve um acidente de trabalho, uma CAT que foi emitida pela própria empregador, esse reclamante ele era motorista de caminhão, e por mais de 18 horas trabalhou no dia do acidente, que ele era o motorista. Isso está reconhecido no processo, houve laudo pericial. É lógico que, no caso, apesar da perícia favorável, entendeu a sentença de primeiro grau que não haveria esse nexo de causalidade, porque o caminhão estava em ordem, estava tudo certinho, revisão em dia. Acontece que, poxa, um acidente que ocorreu 00:30, um motorista que começou a trabalhar de manhã cedinho, 6, 8 horas da manhã, uma coisa assim, 18 horas já de trabalho. É lógico que esse motorista estava completamente estafado. E por isso, nos apegando a esses fatos, que são comprovados, inclusive, pelo próprio empregador, a jornada estafante, 18 horas de trabalho, de um motorista dirigindo o seu caminhão, nós esperamos sim, inclusive prestigiando o laudo pericial, que seja provido o recurso nesse aspecto. Sem mais delongas. Muito obrigado. Pois é, senhor advogado, foi feita a análise da prova oral. Foi constatado que havia 2 folgas por semana e que, não obstante houvesse horas extras do reclamante, não foram em quantidade suficiente a constatar de maneira tranquila realmente uma jornada tão estafante, conforme está sendo alegado, e o fato também de o acidente ter ocorrido à 00:30 também não revela por si só que ele tivesse, por causa disso, trabalhando há mais de 18 horas sem descanso. Por isso que o juiz lá do primeiro grau entendeu que não há a culpa subjetiva da empresa, nesse caso específico. Eu também estou acompanhando e eu mantenho meu voto negando provimento a ambos os recursos. E indago se há divergência. Sem divergência. Decidido por unanimidade. Muito obrigado, bom dia. Tinha intervalo entre a jornada. Agora podemos para a sustentação oral no PJE. Podemos começar. Sustentação oral no PJE à distância. Uberlândia. Bom dia. Bom dia. Doutora Ana Maria. Doutora Ana Maria, só um minutinho. Doutor Hélio Gonçalves Viana, o senhor que está presente? Sim, está presente, excelência. Pois sim. Nós vamos passar o pregão e a presidência da turma manifestará. Só um minuto, por favor. Bom, pode fazer o pregão, então. Pois não, doutor. Trata-se do processo da sala da excelentíssima juíza relatora, doutora Ana Maria Espí Cavalcante, ao 2 da pauta. Recurso ordinário 10.343.13/2015, recorrente Naturale Agromercantil S.A., recorrido Hélio Gonçalves Viana. Inscritos para sustentação oral, à distância, doutor Eduardo Batista Bitar,
pelo recorrido reclamante Hélio Gonçalves Viana. E presencial se encontra aqui o doutor Fernando César Teixeira, pela recorrente reclamada Naturale. Muito bem, doutor. Tem presencial também, né? Tem presencial também. Aqui primeiro recorrente vai ser Natural. Primeiramente é o doutor Fernando. Então, o doutor Fernando tem a palavra. Excelentíssimo. Aliás, doutor, antes disso eu gostaria de dar a palavra à doutora Ana para ela fazer a leitura da conclusão do voto. Assim o senhor pode dirigir a sustentação oral. Perfeitamente. Conheço do recurso interposto pela reclamada, com exceção dos pedidos de observância da média física das horas laboradas nas demais safras, quando do pagamento das horas extras, no período de 19 de abril de 2013 a 30 de abril de 2013, de exclusão das horas extraordinárias no lapso em que o reclamante esteve afastado do trabalho em razão do acidente de trabalho e do pleito eventual de restrição da condenação dos feriados em dobro àqueles que não foram compensados. No mérito, dou provimento, em parte ao apelo, para cassar a decisão que deferiu a antecipação de tutela, assim como as penalidades por ela impostas, multas por descumprimentos de prazos, eis que acessórias. Decotar as diferenças de adicional noturno nos períodos acobertados por cartões de ponto, reduzir a indenização deferida na origem no montante de R$90 mil para R$20 mil, sendo R$10 mil em decorrência dos danos morais e R$10 mil em razão de danos materiais. Reduzo o valor arbitrado à condenação de R$100 mil para R$30 mil, com custos de R$600 pela reclamada, podendo a empresa pleitear a devolução do excesso na forma da Instrução Normativa número 2 de 2009 da Secretaria do Tesouro Nacional, que prevê a restituição de custas providenciada pela Diretoria de Assuntos Orçamentário e Contábil desse egrégio tribunal. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, pessoa na qual peço licença para cumprimentar todos desta egrégia turma. Excelência, a propositura de voto da eminente relatora, ela atende aos anseios da empresa recorrente. Com um pequeno adendo, nós ainda com relação à questão da quantificação, nós entendemos e pedimos para que esse decote, tendo em vista a situação fática lá das condições do acidente, ainda para que esse decote fosse aumentado, até com base em outros julgamentos dessa própria turma, da própria eminente relatora, se não excluído, para um montante aproximadamente R$10 mil. No mais, nós pedimos para que a colenda turma acompanhe a propositura de voto da eminente relatora. Ok. Bom, com a palavra agora o doutor Eduardo, que é o advogado do reclamante recorrido. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora presidente dessa egrégia turma e demais julgadores. O recorrido, ele vem chamar a atenção dentro desse processo, que ele sofreu um acidente de trabalho em 1º de dezembro de 2012, ele ficou sob 2 bags de sojas, cada um de 800 quilos, por aproximadamente 40 minutos, com a recorrente inerte nessa situação. Como consta no boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, a folha 324, e no prontuário médico do Hospital de Clínicas de Uberlândia, folha 293 e 294. O referido acidente desenvolveu uma trombose venosa profunda, que foi reconhecido pelo INSS, reduzindo a capacidade laboral do recorrido de forma permanente em 10% pela imobilidade de segmento cervical e 15% pela sequela de trombose venosa profunda. Em 1º de dezembro de 2014, o recorrido foi demitido sem justa causa pela recorrente, e naquela época ele tinha todas as condições determinadas pelo artigo 30 da Lei 9656 de 98 para sua permanência no plano de saúde. Porém, a recorrente
literalmente excluiu o recorrido do plano de saúde sem lhe dar oportunidade de permanência. Em 20 de fevereiro de 2015, em decisão liminar, foi determinado que a recorrente reintegrasse o recorrido no plano de saúde, o que só veio a ser cumprido em 1º de julho de 2016. Então tem uma distância temporal muito grande entre a decisão e o cumprimento da decisão, literalmente brincando com a justiça aí no caso. Em relação à jornada de trabalho, está robustamente comprovado nos autos aí a jornada extraordinária, a supressão do intervalo entre a jornada e as horas itinerary, no período em que o recorrido trabalhou em Araxá. Diante dessas considerações, o recorrido requer aí uma análise dos demais julgadores em relação à condenação dos danos, mantendo a sentença de 1º grau em R$90 mil e todas as condenações decorrentes das horas extras laboradas. Obrigado. De nada, doutor. Eu passo a palavra agora à relatora do processo para suas considerações. Doutora Ana. Doutora Thaisa, com relação a essa questão do plano de saúde, a decisão foi nesse sentido de cassar a tutela antecipada, porque ao obter um novo emprego, que ele obteve em julho de 2015, ele perdeu a garantia à manutenção da condição de beneficiário. Então foi por esse motivo que foi cassada essa tutela antecipada. Com relação ao acidente de trabalho, a perda foi arbitrada pelo perito não em 10%, mas em 7,5%. Após o retorno dele do afastamento, ele ainda chegou a trabalhar durante 1 ano na mesma atividade. Então, eu entendi por bem essa redução, que eu acho que ficou mais adequada. E com relação ao mais, eu mantenho a proposta de voto. Muito bem. Então, passo a palavra à doutora Lucilde. Eu acompanho a relatora. E doutor Paulo Maurício? Eu, em princípio, fico vencido por conta da extinção aí do pedido de insalubridade, que foi reconhecida a desistência. Mas, superada essa, eu acompanho a primeira opção. Tá ok. Então, assim se decide, por maioria, parcialmente vencido o desembargador Paulo Maurício quanto à questão da insalubridade. Ok. Podemos passar para o próximo. Sim, nós temos mais um ainda, preferência regimental, foro de Uberaba. Uberaba agora. Pode fazer o pregão. Peraí, está só transferindo para Uberaba? Tá. Está transferindo para Uberaba agora. Sem a visão. Relatoria doutor Vitor Salino. Só com a voz, que a gente fica meio perdido, né? Tá lá? Qual é a sala agora? Na sala, doutor Vitor Salino. Doutor Jones Dias Diniz, bom dia. Uberaba. Oi, estão me ouvindo? Sim, doutor Jones Dias Diniz se encontra? Isso, sou eu. Ok, eu vou passar o pregão. Só um minuto, por favor. Relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Vitor Salino de Moura Essa. É o 8 da pauta, RO 10.794.69/2015. Dr. Jones Dias Diniz está inscrito para sustentação oral pela recorrente reclamada, Usina Cerradão Limitada. O reclamante é Marcelo Machado. Muito bem. Bom dia, doutor. Eu vou passar a palavra para o doutor Vitor, para que ele possa ler a conclusão do voto. Doutor Vitor? 2 são os recursos. Quanto ao da reclamada, nós estamos conhecendo e dando parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios. E com relação ao recurso do reclamante, também conhecendo e provimento parcial para determinar o pagamento de pensão mensal à razão de 50% do salário
do reclamante com os acréscimos já fixados na sentença. É como voto. Muito bem, com a palavra o advogado Dr. Jones, da usina Cerradão. Bom dia, excelências. Bom dia, doutor. A sustentação oral é basicamente em razão da culpa, excelência, que está clara, a culpa exclusiva do reclamante em razão do acidente. Foram comprovados nos autos, através de prova testemunhal e documental, excelência, vários erros no procedimento do desempenhar do serviço que foi realizado no dia do acidente. O recorrido ficou comprovado que não esperou o seu colega, o Éder, para buscar o detector de tensão, que era um aparelho imprescindível para a realização da tarefa. Deixou de usar os EPIs, excelência, adequados e disponíveis, que também ficou comprovado nos autos a disponibilidade. Não seguiu os procedimentos de aguardar o colega Éder, buscar o detector para executar o serviço, excelência, caracterizando que, conforme a NR10, o procedimento tinha que ter sido feito em dupla. E o reclamante, por sua conta e risco, assumiu o procedimento de fazer sozinho. Note-se aqui, excelência, que há vários erros cometidos pelo reclamante que comprovam a sua culpa exclusiva no acidente. Começa a registrar também, excelência, que o reclamante confessou que tem mais de 25 anos de experiência como eletricista, tem vários cursos de NR10, inclusive não só na reclamada, como em outras empresas que ele desempenhou a sua função. Como o reclamante tem a NR10, excelência, e tem essa experiência, ele sabia todos os procedimentos que deveriam ter sido tomados para o desempenhar da atividade. Ele sabia, excelência, que esse procedimento tinha que ter sido feito em dupla. O próprio senhor Éder, que foi ouvido como testemunha do reclamante, que foi ainda confessado que era amigo do reclamante, foi ouvido como informante do reclamante, confessou, excelência, que se o reclamante tivesse aguardado para fazer a medição com o detector de tensão, o acidente não teria ocorrido. Ficou comprovado também pelo senhor Éder que havia placas dentro do cubículo onde foi desempenhada a função que falava, que cumpria ali, que era de alta tensão, que havia perigo, que ali a voltagem era mais de 4.100 volts, excelência. E ainda, o próprio reclamante sabia que era de alta tensão e mesmo assim achou que era necessário não levar o detector de tensão, assumindo por conta e risco. Ora, excelência, é claro que o reclamante não seguiu todos os procedimentos de segurança por sua imprudência e negligência, assumindo assim a culpa exclusiva do caso. Ademais, resta comprovado nos autos que o reclamante se acidentou por ter descumprido mais uma norma técnica que era de seu conhecimento. Tentou realizar medição de voltagem com um multímetro, que todos sabiam, inclusive ficou também comprovado nos autos, que o próprio reclamante sabia que o multímetro era até 1.000 volts. E mesmo assim, o reclamante assumiu a responsabilidade de adentrar ao cubículo cortando somente esse aparelho. Há de observar aqui os relatos do senhor Éder, amigo do reclamante, que foi ouvido como informante, como testemunha do reclamante, que há que se destacar. Que na reclamada há placas no local indicado, alta tensão, perigo, que o multímetro é usado para tensões até de 1.000 volts. E a tensão no local onde o reclamante se acidentou era de 4.116 volts. E os eletricistas, inclusive o reclamante, sabem que o multímetro é para uso de tensões de até 1.000 volts.
Além de tudo, ficou comprovado também que havia no cubículo onde aconteceu o acidente todos os EPIs necessários e disponíveis para o reclamante no desempenhar da função. O reclamante, por sua conta e risco, não usou esses EPIs. Exemplificando aqui a balaclava, a luva, que não foi usada pelo reclamante, que por certo teria evitado qualquer dano ao reclamante. Veja que ficou comprovado que o uso de EPIs era obrigatório na reclamada. A própria testemunha do reclamante alegou isso. Excelência, somente para argumentar sem o reconhecimento mesmo, seja no sentido, há de se observar que se o reclamante não seguiu sequer procedimentos corriqueiros da atividade, será que o simples fato de existir uma ordem de serviço escrita seria o bastante para evitar o acidente? Nossa Excelência, o reclamante não seguiu, volto a frisar, ele não seguiu procedimentos que eram corriqueiros, e a própria testemunha do reclamante relatou isso. Se o reclamante não observou sequer esses procedimentos, será que observaria um simples papel? E mais, Excelência, o reclamante tinha 25 anos de experiência, cursos, inclusive de NR10. Ficou claro que na NR10 ele sabia todos os procedimentos que deveriam ser sido tomados. E mais, Excelência, em relação ao dano material, não há incapacidade, Excelência. Ficou claro que a incapacidade do reclamante ela é temporária, ela foi temporária, de apenas 3 meses. Está claro isso nos autos, na perícia. Não há que se falar, então, em pensão, Excelência, já que não existe incapacidade, isso é claro nos autos. E mais, se houvesse usado todos os ITIs, nós não estaríamos aqui falando sequer em dano estético. Não há mutilamento, não há perda de membros para se chegar a um valor que chegou na condenação, Excelência. Volto a frisar, Excelência. Não há incapacidade do reclamante nos autos. Não há que se falar em pensão nos autos. Não existe essa incapacidade. Na própria perícia, isso é claro ao relatar, que a incapacidade do reclamante ela foi temporária. Por fim, Excelência, requer a improcedência de todos os pedidos da inicial da condenação. Ok, doutor. Então, passo a palavra ao relator do processo, doutor Vitor Salino. Senhora Presidente, ouvimos todos atentamente, mas a realidade não é exatamente como se destaca. De fato, o trabalhador era um eletricista experiente e a firma disponibilizava os equipamentos, mas estavam numa situação de emergência em que o serviço precisava ser realizado com agilidade. O engenheiro responsável disse que tinha tirado o disjuntor, fazendo o trabalhador presumir que o local estava desenergizado. Tinha que esperar o equipamento? Evidentemente que tinha, mas na dinâmica não foi possível. Foi exigida pressa na execução do serviço. E mais, é exatamente por isso que a NR10 prevê que a ordem tem que ser exarada pelo superior e fiscalizada. Então, quando se diz que o trabalhador não esperou, ele não esperou por falta de comando. Porque cabia ao empregador não só exigir, como também fiscalizar e ainda oferecer a supervisão adequada, porque, afinal de contas, estava se tratando com alta tensão, e alta tensão com velocidade, com pressa, dá em acidente. É por essa razão que eu estou propondo o voto. Muito bem. Como vota a desembargadora Rosemary? Eu acabei perdendo aqui na tela um pequeno trecho do voto do excelentíssimo juiz relator, em que ele afirma a necessidade da indenização pelo período de afastamento, que foi temporário, até, portanto, do momento do acidente até a convalescência.
É por isso, doutor Vitor, que eu faço um apontamento aqui, com todo respeito, apenas para aperfeiçoar ainda mais o seu brilhante voto, no sentido de que essa contradição nós temos que corrigir na medida em que, se é devida até a convalescência, e essa incapacidade total e temporária se deu de 23/4/2015 até 30/9/2015, é preciso que, na conclusão, ao conceder essa indenização por danos materiais, que se restabeleça esse período, para que não haja valor de indenização superior a esse período em que necessariamente o autor foi lesado. Aceito e agradeço. Vou aderir à conclusão. Seria, então, um provimento parcial no período da indenização, no período tal como consta da sua fundamentação. Perfeitamente. Muito obrigado. Não por isso. Desembargador. Eu estou de acordo. Ok, então assim se decide a unanimidade. Não tem ED. Muito bem. Okay. Então, terminado a sustentação oral à distância. O Vitor. Passamos à relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Primeira sustentação oral no 19 da pauta, do RO 10.815-58.2000. Está inscrita a doutora Rosane Vieira de Castro pelo recorrente reclamante Everaldo Vidigal Rodrigues. E também é recorrente à reclamada Caixa Econômica Federal. Estão presentes os dois, né? Não, né? Só a doutora Rosane Vieira pelo reclamante. Ok, doutora. Bom, eu vou passar a palavra à doutora Lucilde para a leitura da conclusão do voto. Estou rolando a barra aqui. Um minutinho só. Na conclusão, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. A senhora tem a palavra, doutora. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, relatora, doutora Lucilde Lira de Almeida, demais desembargadores integrantes desse julgamento, doutor Estaísa Macena, Vitor Salino, Rosimeire de Oliveira, Ana Maria Espe Cavalcante, demais desembargadores, advogados e presentes, bom dia. Excelentíssimos, o caso dos autos, diversamente do que vem diuturnamente sendo apreciado por essa turma a respeito dos técnicos bancários, traz uma grande peculiaridade. Ele diz respeito à seguinte situação. Ele envolve a discussão ao direito de nomeação ao candidato que tentou o concurso para ser engenheiro civil da recorrida e supostamente teria sido preterido na ordem de convocação. Sendo claro e evidente que existiam 35 aprovados e ele foi aprovado em 5º lugar, sendo o próximo na lista de chamada. Bom, o recorrente procurou essa brilhante justiça obreira porque, na qualidade de trabalhador, se viu injustiçado pela recorrida, pois esta, ao invés de convocá-lo, teria realizado oferta a empresas terceirizadas dos serviços que são desempenhados pelos empregados concursados engenheiros civis, para o cargo para o qual ele se habilitou. Bom, o recorrente, em primeira instância, teve sua pretensão negada, sob o fundamento da excelentíssima e ilustre sentença recorrida, de que haveria distinção entre os serviços prestados pelos engenheiros civis concursados empregados e os engenheiros civis terceirizados, e que ocorreria essa distinção e que, portanto, a partir dela, o reclamante, ora recorrente, não teria a pretensão a merecer acolhida. Pois bem, o que se discute nesses autos, especialmente, não é o fato da recorrida poder ou não terceirizar os seus serviços. É fato que a recorrida pode terceirizar suas atividades. Entretanto, o que se discute nesses autos é: será que, durante o prazo de vigência do concurso para qual o recorrente se habilitou, teria a recorrida realizado o chamamento ou a contratação de terceirizadas para as mesmas atividades para a qual ele, na condição de empregado, deveria prestar? Ou seja, haveria coincidência sobre o que é realizado por um concursado e o que é realizado por uma terceirizada? Isso não foi apreciado na sentença recorrida.
A sentença recorrida, apesar de ser brilhante, ela se cingiu a genericamente e vagamente dizer que existe a diferença entre a prestação de serviços pelo empregado concursado e a prestação de serviços pela terceirizada, baseada inclusive no fundamento de uma testemunha funcionária da recorrida. Mas ela não enfrentou o cerne dos autos. Ela não analisou se durante o prazo de vigência do concurso que foi oferecido ao candidato, assim como a toda a comunidade, teria ou não a recorrida selecionado, através de empresas terceirizadas, a prestação dos mesmos serviços que ela ofereceria ao público e ao recorrente. E, respeitosamente, né, como não houve essa apreciação esmiuçada e detalhada, se nós olharmos aos autos e atentarmos para a prova documental e a prova testemunhal, nós veremos que, sim, na verdade, houve sim a coincidência entre os serviços que a recorrida oferece aos empregados concursados e os serviços que ela vem oferecendo, recrutando das terceirizadas, através de editais de credenciamento, inclusive sem licitação. Se verificarmos cuidadosamente nos autos, a comparação entre o edital de licitação que foi oferecido ao candidato e a toda a comunidade, em que este diz que incumbe ao concursando, não é, ao futuro empregado concursado, a atividade de elaboração de projetos, deixa isso bem claro no edital que é oferecido à nossa sociedade. Se compararmos esse edital com o edital de credenciamento que ela realiza para as terceirizadas, que foram até destacados aí as páginas aí nos nossos memoriais que foram apresentados às vossas excelências, observaremos que no edital de credenciamento das terceirizadas, ela também oferece para elas a atividade de elaboração de projetos, ou seja, já um ponto de coincidência. O segundo ponto de coincidência, vossas excelências, também pode ser acompanhado pela análise documental do plano de carreiras e salários apresentado pela própria recorrida, em que ela discrimina quais atividades que ela vai atribuir aos empregados concursados e engenheiros civis. E nesse plano de carreiras e salários, apresentado pela própria recorrida, ela diz que incumbe aos empregados concursados realização de atividade de gerenciamento de projetos, elaboração de projetos, prestação de assessoria, execução de vistoria, avaliação, coordenação, supervisão, fiscalização de obras e serviços, sendo que tais atividades coincidem ipsis literis com o edital de credenciamento juntado aos autos, na qual ela vai buscar o quê? As terceirizadas para prestar esses mesmos serviços. Então, a prova documental, ela é evidente no sentido de mostrar essa coincidência entre as atividades oferecidas aos concursados e aos que vêm sendo oferecidas às terceirizadas. Bom, e se não bastasse a prova documental, a prova testemunhal, se nós analisarmos o termo de audiência, ela acaba corroborando a prova documental na medida em que o funcionário da recorrida, que inclusive o depoimento foi base da sentença, ele afirma que ele, como empregado concursado, realiza as atividades de acompanhamento e vistoria de obras. E se nós formos realizar uma análise dos autos, veremos que no edital de credenciamento de terceirizadas, essas atividades de acompanhamento e vistoria também são exigidas. Então, excelências, em que pese o respeito à ilustre sentença recorrida, ela não analisou cuidadosamente o cerne da pretensão. Ou seja, há ou não a coincidência das atividades? Se há documentalmente essa prova de que as atividades que são oferecidas aos concursados empregados são as mesmas aos terceirizados, resta evidente que houve uma violação aí à questão da boa-fé, a expectativa de um concursado de submeter um certame desgastante, né, e ver o seu sonho desgastado por uma contratação de um terceirizado. Então, resta evidente, portanto, que houve a preterição do candidato recorrente à sua nomeação ao concurso público, né, e sendo que, se há essa preterição, conforme entendimento consolidado no colendo do TST, no egrégio STF, e inclusive na lavra do desembargador, excelentíssimo Dr. Vitor Salino, em um dos seus julgados, resta óbvio, né, o direito subjetivo do candidato ser nomeado a este cargo. Então, excelências, novamente eu destaco. A prova documental e a testemunhal deixam claro essa coincidência de atividades que não foi sequer apreciada na sentença recorrida.
E, ademais, eu gostaria de destacar que, do ponto de vista orçamentário, não há sequer prejuízo para a recorrida reclamada. Por quê? Porque ela vem contratando mais de 1.178 empresas, tem mais de 1.178 só em Minas Gerais contratos de terceirização, sendo que um deles só de mais de R$2 milhões. Então, assim, ela tem realizado vários contratos de terceirização em altos valores e demonstrando seu poderio econômico. E se não bastasse, ainda surgiram 5 vagas durante esse prazo de vigência do concurso, no cargo de engenheiro civil. 2 decorrentes de uma transferência de dois funcionários empregados para outro estado, uma de uma aposentadoria, e ainda surgiram 2 vagas vindas de outros estados, de candidatos de empregados de outro estado. Então, excelências, resta óbvio que houve, diante dessa coincidência de atividades, a preterição, né, do recorrente ao seu direito de ser nomeado no concurso público, e diante da preterição nasce o seu direito subjetivo público de ser nomeado ao concurso, né, de tomar posse e efetivar o seu sonho, né, para o qual tanto luta. Então, é o que se pede, que seja dado provimento ao presente recurso, excelências, a partir dessa análise mais atenta dessas provas documentais, que se ele seja nomeado e lotado em Minas Gerais, efetivando esse seu direito subjetivo público tão buscado nestes autos. É o que se pede, que seja concedida a justiça, ainda que tardia. Bom dia a todos. Obrigada. Bom, doutora desembargadora Lucilde, por gentileza. Bom, o caso foi examinado à luz da particularidade do caso concreto, o processo foi todo instruído. Considerando essa particularidade, foi feita a prova oral no sentido específico de se apurar se realmente teria havido, em relação a esse reclamante que tem fez um concurso para uma função diferenciada daquela maioria que foi para os cargos mais comuns lá administrativos da Caixa, e, na verdade, não se apurou com toda essa clareza alegada da tribuna que realmente esse reclamante especificamente teria sido preterido. E como a preocupação maior nesses processos todos é não prejudicar outros candidatos que porventura estivessem na frente e que realmente se apure para isso, que realmente tenha havido uma terceirização ilícita aí, prejudicando todos esses concursados. Eu também, assim como o juiz de primeiro grau, não entendi essa prova tão cabal, tão clara, e estou mantendo o meu voto, que mantém, por sua vez, a sentença do juiz lá da primeira instância, que julgou improcedente a pretensão do reclamante. Mantenho meu voto, data velha. Eu tenho julgado vários casos de concurso, no sentido até de verificar que não existia identidade entre o edital do concurso e a terceirização. Engenheiro, esse é o primeiro. E existem várias particularidades nesse caso que me deixam insegura de proferir o voto hoje. Não tem revisão, eu que voto mesmo. Não tem revisão do PJE. É segunda votante. Segunda votante. Então, nesse caso, diferentemente dos outros, não é alguém que passou em 30º, 100º, ele é o 5º colocado de um concurso que foram chamadas 4 pessoas. Então, ele realmente seria o próximo a ser nomeado. E como a situação é diferente, num caso não é um caso de telemarketing, eu gostaria de verificar documentalmente, nos autos, através dos depoimentos, todas essas alegações da tribuna. O voto aborda alguns desses aspectos, outros eu gostaria de ver melhor. É por isso que eu estou pedindo vista dos autos e concedendo a vista, né? Já que eu peço e concedo. E me parece que a doutora Rosemary gostaria de ter visto também. Exatamente, por causa dessa questão de ele não estar pedindo para passar na frente dos outros, ele seria o próximo, ele teria sido... E teria também a alegação de que não só
a questão da contratação dessas empresas, mas a doutora disse da tribuna que surgiram vagas, independentemente dessa contratação, de aposentadorias ou de transferências. Então, eu gostaria de verificar isso melhor nos autos, antes de proferir uma decisão. Então, ele fica adiado para a próxima sessão. Obrigada e bom dia a todos. Bom dia. Muito bem, qual o próximo? Ainda da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, a inscrição para sustentação oral no processo 28 da pauta, que é o RO 11.779-29.2014, escrito doutor Antônio Fabrício de Mato Gonçalves, pelo recorrente e reclamante Mauro Roberto Silva, que também é recorrente à reclamada distribuidora Rio Branco de Petróleo Limitado. Os mesmos. Presidente, para que a gente possa abreviar, eu vou pedir vista desse processo. Eu voltei, até para nossa satisfação, eu voltei ontem de férias, e como eu sou terceiro votante nesse processo, eu fiz uma análise, mas não suficientemente segura para votar. Então, eu peço vista, por favor. Também vou querer vista desse processo, que é aquele processo da responsabilidade civil, se a gente aplica a teoria da culpa ou teoria do risco criado, não é? Qual que é esse, meu? Esse é o 28 da pauta de sustentação oral da sua sala, é o 11.779-29, Mauro Roberto Silva, distribuidora Rio Branco de Petróleo Limitado. Então, ele também fica adiado, não está retirado de pauta, adiado para a próxima sessão, doutor Fabrício. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, um bom trabalho. Obrigado, senhor, pela compreensão. Muito bem. Qual o próximo? Passamos à sala da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Rosemary de Oliveira Pires. A inscrição realizada na data de hoje, no processo número 9 da pauta, é o 10.337.02/2013. Doutor Fernando César Teixeira, inscrito pela segunda recorrente. Bom, eu passo a presidência para a doutora Rosemary, já que eu não participo. A doutora Rosemary. Doutor Fernando, eu estou fazendo, está escrito aguardando a resposta, ainda não abriu na minha tela, só mais um minutinho. Qual que é a pauta dela? Fernando. Aqui, aguardando resposta. Aí parou no meu... E agora? Já vai abrir, doutor. Vamos um pouquinho. O meu abriu. Seu abriu? Seu abriu? O meu está aqui esquentando, andando, fui lá na SDI, primeira SDI. O recorrente é Jonas Mateus de Almeida Coelho e Bravo Indústria e Comércio de Imóveis. Não é isso, doutor Fernando? Acho que vale a pena fechar e abrir. Recorridos os mesmos. Doutor, então só mais um minuto ainda. 10. Fechado aqui. O meu tá lá. Ih, mandou abrir de novo, ó. Ih, só vai ter que acessar. Quer fazer a leitura aqui, não, doutor? Eu também não consegui. Só parece ser Você está pelo Jonas? Não. Está pela Bravo? Pela Bravo. Qual que é o número? Guilherme, qual que é o número? O que está falando ali? Qual que é o número? Isolamento. Deixa eu ver. Claro que eu não tenho. Qual que é o número? 10. 10.337. 10.337. Muito bem. A proposta que eu faço é que conheço o recurso ordinário interposto pelas partes, com exceção dos documentos juntados pela reclamada e suas razões recursais, por não serem documentos novos na acepção legal. No mérito, eu nego provimento a ambos os apelos, e aí o seu tempo lá. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar todos desta egrégia turma. Excelência, com a máxima vênia, né, a propositura de voto da eminente relatora, o processo trata de um acidente de trabalho e esses documentos novos nós obtivemos através de uma ação de regresso da União em face da empresa. Mas traz eles uma investigação sobre o acidente de trabalho. E nessa investigação ficou comprovado que a culpa pelo acidente ela foi exclusiva da vítima. Por quê? Porque ele era um ajudante, ele naquele momento ele não tinha autorização para mexer na máquina. Temos depoimentos em que a máquina estava
de fato, fechada e que o operador da máquina ausentou-se do seu local de trabalho para ir ao banheiro e, nesse momento, sem ter autorização, sem ter aquela incumbência, ele resolveu mexer na máquina. Momento em que sofreu o fatídico acidente. Pós-acidente, foi constatado que ele se recuperou. As consequências desse acidente, elas não são tão consideráveis. Ele presta serviço hoje, ele trabalha para uma outra empresa, que é a empresa Souza Cruz. Então, de fato, ele não teve um prejuízo grande desse acidente. Em que pese, ressaltamos que, né, essa documentação trata justamente de uma investigação de acidente em que ele, de fato, foi o único culpado pelo acidente. E, na linha até do julgamento anterior, nós pedimos para que, se não for retirada essa condenação da empresa, que ao menos ela seja reduzida, porque o valor data máxima vênia, e principalmente considerando todos os aspectos da culpa pelo acidente, consideramos que ele está um pouquinho exagerado, e nós pedimos então que, não sendo o caso de ser extirpada essa condenação, que ela seja decotada um valor consideravelmente. É o que se pede. Muito bem, doutor, estou tentando olhar a tela do nosso aqui. De fato, houve essa alegação de culpa exclusiva da vítima. Tema que o senhor sabe perfeitamente que se coloca como exceção da regra geral de responsabilidade da empresa, considerando que a ela incumbe a observância das regras atinentes à segurança do trabalho. O que nos chama a atenção aqui é o fato de que o reclamante estaria numa fase de aprendizado e experiência na função. Foi contratado há cerca de 10 dias da data do fato. Ele ainda não tinha a experiência necessária para que pudesse ser designado sozinho para a atuação do equipamento sem qualquer supervisão. Então, não há como, no meu entender, afastar a responsabilidade da reclamada, jogando para o reclamante algo que decorre da conduta negligente da empresa nesse aspecto. Por essa razão, eu vou manter a responsabilidade da reclamada, a condenação dela à indenização, e, de fato, o que eu entendi foi que a fixação da condenação pelo juiz de primeiro grau, tanto material quanto moral, me pareceu condizente com a situação. Os colegas também vão falar a respeito dessa questão. É assim que voto. E peço desculpa ao senhor por um eventual tumulto, porque na hora de puxar o mouse, o copo caiu, bom, enfim, aí quando foi limpar, aí então a tela apagou. Mas eu consegui não só acompanhar o senhor, como verificar esse ponto específico no meu voto, que está bem delineado. Agradeço a sua compreensão sempre. Não há outro colega na tribuna. Doutor, segundo é o doutor Paulo? Eu estou ficando vencido só no montante do dano. Obrigado. Moral. Eu reduziria. Para quanto? Eu acompanho a relatora. Então, o voto ficou por maioria nos termos propostos pela relatora. Doutor, mais uma vez, bom dia e muito obrigado pela compreensão. A advocacia se encheu de surpresas. Ainda bem que não caiu água mesmo. Não foi nenhuma violência dirigida pelo senhor. Culpa do Guilherme. A culpa foi do Guilherme. Passamos a sala de relatoria. A sala de quem? Aqui mais? Eu já estava com raiva. Para que você foi tomar água? Tenta ter raiva de água para quê? Primeiro momento em cima do pânico, assim. Ela falou que vai acontecer além da minha tela não funcionar e do copo cair. Ela falou que ia derrubar água no Guilherme. Ela bem que avisou antes pra gente, né? Vai ser mais indelicado do que se... Pois é, eu cheguei a pensar. Isso é porque ela
eu cheguei a pensar em suspender a sua manifestação até que nós corrigíssemos. Até que enxugasse a água. estava conseguindo e poderia quebrar seu raciocínio, eu deixei Vossa Senhoria seguir, porque consegui, depois de todos esses tumultos, alcançar, enfim, o texto que Vossa Senhoria se manifestava. Muito obrigada. O prejuízo foi da água que o Guilherme estava tomando e foi o que foi tomar? O meu cortisol que subiu. Nessa época de... Tomou só água, né? Só água. Doutora Thaís, eu devolvo então, presidente, Vossa Excelência. Tomou só água, Rosana? Não tomei água. Não, água. Muito bem. Agora na sala, doutor Paulo Maurício. Vai derrubar mais alguma 7 coisa? da pauta. Passamos ao 7 da pauta, é o RO 10.455-61.2016. Recorrentes município de João Molevade e Jamile Maria Cota. Recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, a doutora Maélia Antunes Pereira Lima, pelo reclamante. Deixar a Rose sair para não derrubar nada aqui. Muito bem, doutora. Eu vou passar a palavra ao doutor Paulo Maurício para a leitura da conclusão dos votos. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes, rejeita preliminar de competência da Justiça do Trabalho, nega provimento ao apelo do reclamado e dou provimento parcial ao apelo da reclamante para deferir o pedido de recebimento de honorários advocatícios em montante de 15% sobre o valor líquido da condenação. Mantenho ainda o valor da condenação compatível. A senhora tem a palavra, doutora. Excelentíssimo presidente desse tribunal, dessa igreja turma, excelentíssimo senhor desembargador relator, ilustre representante do Ministério Público, nobres julgadores, bom dia. Bom dia. Antes de começar, eu gostaria de dizer que é uma honra e, ao mesmo tempo, um desafio e uma responsabilidade muito grande ter que substituir o doutor José Caldeira Brant hoje nessa sessão, nessa sustentação oral, mas eu espero, pelo menos, poder me fazer clara e aproveito desde logo para pedir prazo para poder juntar o subestabelecimento em meu nome. 5 dias, doutora. Ok, obrigada. Trata-se de processo envolvendo servidor público do município de João Molevade, em que foi indeferido em primeiro grau o pedido de concessão das férias-prêmio, sob o argumento de que esse direito só se destina aos servidores públicos estatutários. Bom, em relação a isso, a recorrente gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para algumas questões. Primeiramente, o município de João Molevade, desde 1990, adota como regime jurídico único o seletista, ou seja, todos os servidores públicos do município são regidos pela CLT. Nenhum servidor é estatutário. Dessa forma, o artigo 145 da Lei Orgânica, que estabelece o direito de férias-prêmio, não faz nenhuma diferenciação ou nenhuma limitação em relação ao destinatário desse direito. E nem poderia o fazer, porque senão essa norma, esse dispositivo, restaria esvaziado, porque ele não se destinaria a nenhum servidor público municipal. Além disso, vale dizer também que a CLT ela estabelece direitos e garantias mínimas, o que não inviabiliza o estabelecimento da previsão de outros direitos que possam melhorar a condição do trabalhador. Eu gostaria de fazer menção aqui a um julgamento recente da 9ª turma desse TRT de Minas Gerais, em que foi deferido exatamente, em processo semelhante, que foi deferido a concessão das férias-prêmio. Dessa forma, a recorrente pede o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e deferir a parcela de férias-prêmio à recorrente. Muito obrigada. Doutor Paulo Maurício. Eu estou mantendo a proposta e essa questão do servidor, o fato de não existir servidor estatutário no âmbito do município, não quer dizer que tem que ser ampliado o entendimento de que a lei orgânica assegure ao servidor, de forma indiscriminada, o pagamento das férias-prêmio. O fato é que lá, pela acepção da lei, é devido ao servidor estatutário e não ao servidor seletista. Então, estou mantendo o restante da proposta também. Bom, quem vota agora... Me acompanha? Estou de acordo. Acompanho. A unanimidade, assim se decide.
Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Seguinte é o 9 da pauta. 9 da pauta é o RO 10.503-27.2015. Doutora Adriana Castanheira, é escrita para sustentação oral pela recorrente reclamada Alcoa Alumínio S.A. O reclamante é Alexandre Peruccello. Recorridos os mesmos. Mão para trás, por favor, sem derrubar nada. Ainda, doutor Paulo Maurício. 9. Mão para trás, mão para trás. Bom dia. Muito bem, mais uma vez uma palavra ao relator para a leitura da conclusão do voto, Eu depois a senhora estou sustenta. conhecendo do recurso ordinário das partes, no método nego provimento do recurso do reclamado e dou provimento passar o recurso do reclamante para crescer a condenação, pagamento como esse das horas laboradas após a 8ª diária, do início do período prescrito até 16 de 1 de 2014, crescido adicional convencional, na falta de êxito legal, com a aplicação do divisor 180, observância da súmula 264, TST, reflete em repouso, 10º, férias com terço, aviso, fundo garantido, multa de 40%, observando a J394 da SDI, e majora o valor da condenação, antes arbitrado em 30 para 40 mil, com o valor das custas para 800 pelas reclamadas. Então, tem a palavra, doutora. Senhora Presidente, senhores desembargadores, muito bom dia. Excelências, embora a matéria debatida em sede principalmente de contrarrazões pela recorrida, tema exaustivamente debatido aqui nessa turma, inclusive sempre com entendimento desfavorável à empresa sobre a validade do acordo coletivo de trabalho firmado pela Alcoa Alumínio, é com alegria que hoje eu venho aqui à tribuna, na esperança até que isso tenha reflexos em julgados posteriores, por força de um julgamento da semana passada do TST, corroborando todas as afirmações da empresa em todos os seus recursos, em todas as lides que vêm aqui, sempre sobre a mesma questão, sobre a validade dessa norma coletiva. E, por fim, para não me tomar muito tempo de vossas excelências, eu vou destacar só realmente o fecho do voto, porque eu acho que se amolda com perfeição a tudo aquilo que a empresa vem debatendo exaustivamente. Com efeito, não se discute aqui a jornada pura e simples dos turnos ininterruptos de revezamento. A discussão em tela envolve a possibilidade de flexibilização por meio de acordo coletivo da jornada dos turnos ininterruptos de revezamento, cumulada com a compensação de horários, igualmente permitida pelo inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal. É evidente a distinção entre uma hipótese e outra. Importante lembrar por oportuno que este Tribunal Superior já reconhece a validade de determinadas jornadas especiais, a exemplo da escala 12/36, desde que assim prevista em lei, acordo ou convenção coletiva. É o que preconiza a súmula 444. Desse modo, entendo que o egrégio colegiado regional, ao invalidar o acordo coletivo legitimamente firmado entre a empresa e o sindicato profissional, afrontou o artigo 7º, incisos 26, 13 e 14 da Constituição Federal, e aí foi dado provimento ao recurso de revista. Era o que se tinha por hoje. Muito obrigado, Vossa Excelência. Okay. Com a palavra, doutor Paulo Maurício. Estou mantendo a proposta. Em relação ao turno, nós temos súmula. Exatamente diante da divergência lá do TST, nós temos a súmula 38 do tribunal, que ela admite, sim, desde que haja limitação aí do turno ininterrupto com até às 8 horas. Em determinado período não foi respeitado isso. Essa é a proposta de voto. Muito bem. Desembargadora Lucilde. Acompanho. Eu também acompanho, unânime. Obrigada, Excelência. Seguinte ao 18 da pauta. OPS 10.843.11/2016. Dr. Márcio Valério Marques Ferraz está inscrito para sustentação oral pelo recorrente reclamado CONAP Serviços Limitada. A reclamante é Deise Carolina Braga Plácido. Muito bem. Passa a palavra ao doutor Paulo Maurício. Estou tentando mudar de tela aqui, mas está difícil. Consigo mudar. Consegue? Muda. É o 12. 10.843.
Consigo 18 mudar, da né? pauta. Consigo mudar. Você quer o voto com... Pode me dar. Se tiver aí. Eu tenho com voto ele em aqui. papel com a sentença anexada. Consigo Com a sentença anexada. Pureza. Nossa Senhora. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada. Eu dou provimento parcial para que seja excluída a incidência da contribuição previdenciária sobre a indenização substitutiva da estabilidade da gestante. Texto, os fundamentos e no mais eu mantenho a sentença. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, a quem cumprimento os demais. Aproveito a oportunidade para saudar o doutor Alexandre Wagner e dizer que é sempre uma alegria encontrar com o senhor, pois foi com o senhor que eu fiz a minha primeira audiência em Contagem. Tá vendo? E sabe o senhor que foi muito importante para mim, que quando a gente está iniciando, eu costumo dizer aos mais novos que você tem que dar sorte de se deparar com um juiz que você te dê a oportunidade de falar que é a primeira audiência e que ele vai te deixar à vontade. E isso faz uma diferença muito grande na carreira, na advocacia. A matéria aqui é eminentemente de direito, a meu ver. Trata-se da aplicação ou não da súmula 244, né? E aí também uma comparação aí de contrato por tempo determinado e contrato temporário. Ao nosso ver, e é o que a gente pede também no recurso, para não se aplicar, e não deveria se aplicar, a súmula 244, por dois motivos. Primeiro que, no nosso entender, a súmula 244, ela veio para se evitar a demissão arbitrária. Num caso concreto, patente está bem claro que não houve demissão arbitrária. Por quê? Porque houve a contratação por 30 dias, contrato temporário, acréscimo extraordinário de serviço, fim de ano, de 1º de dezembro a 31 de dezembro, durante o Natal, possivelmente a autora já estaria grávida, né, o que não impediria a sua contratação. Então não houve uma demissão arbitrária, né? Por isso a gente pede que não se aplique a súmula 244. A súmula 244, quando da sua alteração em 2012, da redação, houve-se a oportunidade de, além do contrato por tempo determinado, inserir ali também por contrato temporário, né? Há casos de demissão arbitrária, mesmo sem contrato temporário. Aqueles casos, por exemplo, que faz o contrato por 90 dias e chega ali 15 dias, 20 dias, demite-se o funcionário, né? Se fosse o caso, aí concordaria plenamente com a aplicação da súmula 244. Mas não é o caso, né? Não houve a demissão arbitrária, né? Houve sim o término do contrato a termo. Então, rogo a Vossas Excelências que não aplique a súmula 244, por não haver demissão arbitrária e, no nosso entendimento, ela não contemplar o contrato temporário. Muito bem, desembargador Paulo Maurício. A precariedade da contratação, precariedade do sentido temporal, hoje em dia está pacificado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Tem análises aí de decisões no Supremo que agasalham exatamente essa situação. Mesmo se tratando de temporário, essa garantia é direcionada, inclusive, ao nascituro, não à gestante. Então, esse é o entendimento do juiz de primeiro grau que eu estou mantendo, com devida vênia. Desembargadora Lucilde? Estou de acordo. Eu também acompanho, a unanimidade assim se decide. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia, doutor. Temos mais? Na sala do doutor Paulo Maurício? Exato, ainda na sala do doutor Paulo Maurício. Sala. Por fim, para assistir. Festiva. Derrubar o quê? Doutor Paulo Maurício, relatoria. Para assistir, doutor Tiago Dantas fez inscrição em 2 processos, no 10434 e 10638. Qual que é o número?
O nosso aqui, ô Guilherme? 4 é o 6. 10, 4, 3, 4 é o 6 da pauta. Sexto. Se o sistema permitir, é o 6. Ponto 61, 2014, exato. Admilson. Viação Transmoreira Limitada e outras, e Admilson de Paula Ferreira, recorrentes. Consegui abrir, olha, nossa, que maravilha. É conjunto. Tem sustentação? Não, né? Não, menos para assistir. Foi coincidência. O que é isso aí, meu Deus? Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo reclamante. Conheço dos recursos interpostos pelas partes, no método do provimento ao apelo das réis, para determinar a devolução do valor de R$ 2.000 a título de antecipação de honorários periciais às reclamadas, absolvê-las da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, excluir da condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por embargos protelatórios, nego provimento ao adesivo do reclamante, inverto zona de sucumbência com custo de 10.000 sobre o valor atribuído à causa de 500.000 pelo reclamante, isento em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita, e determino que devolva a reclamada o valor recolhido a título de custos processuais mediante ofício à diretoria de Secretaria de Coordenação Financeira, intimando o Ministério Público para tomar ciência da decisão, em decorrência de sua atuação como fiscal da lei. Determino que a presente decisão seja trasladada para os autos da reclamação número 00-106-38-30-2013-503-0131. Existe uma conexão deste processo com o outro, que não tem como ser feito aqui no PJE. Essa é a proposta. Muito bem. Há divergência? Não, de acordo. Então, unânime. E o outro processo? É o 10, é justamente o 10.638.30/2013, é o 11º, 11 da pauta. É o 11 da pauta. Você conseguiu acessar, Paulo? Agora está dando certo aqui. 11 da pauta. Muito bem. Leitura da conclusão do voto apenas. Esse aqui. A proposta é rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo do reclamante, conhecendo os recursos interpostos pelas partes, no método do parcial provimento ao apelo das réis, para acolher a contradita da testemunha Gedeon Araújo de Medeiros, excluir da condenação o pagamento de reflexo da incorporação do salário pago extra-folha reconhecido em repouso, horas extras, inclusive já quitadas, aviso prévio indenizado, 10º, férias acrescido de 1/3, fundo de garantia e indenização de 40%. Excluir da condenação o pagamento das horas extras excedentes a 44ª semanal, bem como aquelas decorrendo da irregular fruição do intervalo entre jornada e consecutários legais. Reduzir o valor fixado de indenização por danos morais para R$ 5.000. Excluir da condenação o pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa por embargos protelatórios. Nego o provimento ao recurso do reclamante, adesivo do reclamante. Reduz o valor da condenação de 120 para 70.000. Custas correspondentes de 1.400 pelas reclamadas. E determino que o juiz acove-se a diretoria de Secretaria de Coordenação Financeira para devolver as reclamadas o recolhido da maior título de custas, intimando o Ministério Público do Trabalho para a ciência da decisão. E essa decisão deve ser trasladada para outra que nós já lemos, 10.43461-2004-503-0030. Essa é a proposta. Há divergência? De acordo. Então, unânime. Não tem mais não, né, Guilherme? Então, mais alguma sala? Deixar aqui, Ok. acabou. Então, vamos para que sala agora? Passamos à relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Vitor Salino de Moraessa. Primeiro é o 9 da pauta, o ROPS 10885-60.2016. Dr. Denis Sampaio de Bessa está inscrito para sustentação oral pela recorrida reclamada, estilo telemarketing consultoria limitada. A reclamante é Natália Cristina da Silva Siqueira, também recorrente. Recorridos os mesmos. Ok. Recorrido estilo. Bom, doutor, estou passando a palavra ao doutor Vitor para a leitura da conclusão do voto. Doutor Vitor, por gentileza. Conhecendo e negando. Aguardo a divergência. Qual que é, Guilherme? Há divergência? 9. Tem nada, não? 9. Subiu de novo. Natália Cristina da Tem Silva uma anotação aqui, não? Nada não. Não, Natália, né? O meu não tem nada, não. É. Tá ok. Então, unânime, certo? Se insistir na unanimidade. Ok. Obrigado, bom dia. Bom dia.
E, por fim, o 11 da pauta, RO 11.615-36. O primeiro a chegar, o último a sustentar. Doutor Reigo de Brito Bozon, inscrito pela recorrente reclamado Iveco Latim América Limitada. Reclamante é Adriano de Almeida Campos. Recorrido. Muito bem, prazer vê-lo. Prazer é meu. Espero que os últimos sejam os primeiros. Também, né? Bom, passa a palavra ao doutor Vitor Salino para a leitura da conclusão do voto. Lado esquerdo. Aí. Subindo. Guilherme, qual é esse? 11.615, 11 da pauta. Eu vou tentar aqui no físico, então. A situação não está boa aqui não. Deus, você consegue abrir, ele pula, vai para outro. Acabo que, bom, eu por Eu precaução... tenho, mas eu tenho papelzinho aqui. Garota, é pra essa hora. Derrubou, não tem água ali não, né? Mas a gente tem que se livrar do papel. O sistema tem que dar certo. Pois. Podemos, então? Pureza. Nós estamos conhecendo o recurso ordinário interposto, rejeitando a preliminar de nulidade do julgado e negando-lhe provimento. Doutor Riga. Eminente desembargadora presidente, demais desembargador componente da turma, ilustrada procuradoria. Presidente, eu, neste caso, tenho até uma preliminar de nulidade que eu acho que corretamente foi vencida, porque eu acho que não é caso de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Fundamentação efetivamente houve, só que a fundamentação é precária e não tem correlação data máxima venha com a prova constante dos autos. Se Vossa Excelência examinar, e eu vou me permitir ler a prova, que é a prova técnica científica feita pelo médico, embora emprestada, mas de acordo com as partes, diz o seguinte: a resposta aos quesitos. O reclamante pode exercer outras funções, desde que isenta as características que vieram a causar suas lesões. Pode exemplificar? A resposta do perito: sim, o reclamante está apto a exercer várias atividades laborativas. Outra pergunta: considerando o exame pericial realizado, o reclamante está apto a exercer as funções dispostas em seu contrato de trabalho com a reclamada? A resposta: sim, a reclamada realizou alterações nos postos de trabalho, melhorando a sua ergonomia. Este perito fez diligência na empresa. A continuidade das atividades laborais pelo reclamante gera risco gravante de sua situação, considerando as lesões constantes? Resposta: não. A diligência realizada na empresa, a mesma tomou medida para minimizar a dificuldade no posto de trabalho. Lesões têm caráter permanente ou pode revertida? Resposta: o autor foi submetido à cirurgia necessária para a correção das lesões do joelho. A realização das fisioterapias facilitará a sua recuperação. Resposta aos quesitos formulados pela reclamada. Considerando o exame pericial realizado, o autor é incapaz para o trabalho em função da patologia ocupacional conexa causal relacionada ao parque laboral? Resposta: não. O autor está apto a exercer atividade laborativa. A pega do eminente juiz de primeiro grau para deferir a pretensão, que data máxima vem é exagerada, é o fato do laudo ter dito o seguinte: desde que siga orientações do médico da empresa. Aí é que foi a fundamentação, foi em cima apenas dessa frase do laudo. E data máxima venha, qualquer um que submete a uma cirurgia, a um tratamento, ele está sujeito a seguir as orientações que o médico passa para ele. E essas orientações que o médico passa não significa também, data máxima venha, que a lesão teve continuidade ou que ele não se recuperou da lesão. E é por isso é que nós entendemos que a perícia não assegura o deferimento da pretensão do reclamante, data máxima venha. E ainda que se admitisse por absurdo que assegurasse, não vai na extensão que foi dada. 30% sobre o último salário recebido até interar 65 anos e 25% de dano moral. No caso específico, nem dano moral não houve, porque a empresa deu a ele todo o conforto, toda a forma de tratamento, entendeu? E o próprio perito que foi indicado pelo juízo, entendeu? Porque as partes aceitaram, que é o perito de um outro processo que ele havia reclamado, dá o laudo como taxativo para que ele tenha condições de exercer várias atividades.
Agora, a recomendação médica, todos nós que submetemos a qualquer tratamento ou a qualquer cirurgia, nós temos que obedecer a recomendação médica a fim de poder alcançar a pretensão objetiva que nós queremos. Daí, porque as demais matérias já é comum aos olhos de Vossa Excelência, eu vou me permitir me reportar apenas às razões recursais. Espera que se dê provimento o recurso, para que ou se isente a reclamada da condenação que foi imposta, porque o laudo não atesta isso, ou que pelo menos se reduza o máximo possível os deferimentos das parcelas. Justiça. Doutor Vitor. As duas questões atinentes à nulidade do laudo, bem como a extensão das lesões verificadas pela parte, estão essencialmente ligadas. A nulidade do laudo é porque foi aproveitada uma prova produzida para outro processo. No entanto, esta prova veio aos autos a pedido das partes, né? Então, por essa razão, não podemos censurar a decisão originária. Agora, depois que a prova vem, e olha, repitamos aqui, uma prova já conhecida pelas partes e querida pelas partes, isso chega a uma conclusão diferente da pretensão deduzida em juízo, e aí por essa razão ela não é mais válida, não temos sustentação para isso, né? Data vênia, a preclusão quanto a essa insurgência já se esgotou. E a consequência de ordem material é pura e simplesmente consequência daquilo que já estava materializado. Eu estou mantendo a proposta de voto. A divergência? Pois é, estão surgindo as dúvidas aqui. Em razão da conclusão do laudo, o reclamante está apto ao trabalho seguindo as orientações do médico de trabalho da empresa. Eu vou pedir licença, Vossa Senhoria, vou pedir desculpa ao doutor Vitor pelas mesmas razões que eu disse antes, que como voltei de férias ontem, a análise que eu fiz foi uma análise mais suave, eu vou pedir para total segurança, em razão mesmo do respeito que tenho às colocações de Vossa Senhoria e do doutor Vitor, obviamente baseado no laudo, eu vou pedir vista desse processo. Okay. E na semana que vem a gente resolve. Doutor Vitor, o senhor vem para a próxima semana? Sim, vem. Tem outros processos pautados, estou compromissado nesse sentido, não tem problema nenhum adiamento. Não. Então, próxima semana. Muito obrigado pela delicadeza. Sei que Vossa Excelência é sempre ciosa nos processos que eles são afeitos. Eu agradeço a Vossa Excelência e me sinto confortável por ter a oportunidade de sustentar uma turma com essa composição. Muito obrigado. Obrigada, presidente.